Abra sua Bíblia aí no Gênesis capítulo 24. Gênesis capítulo 24, Gênesis 24. Nós temos, ao longo desse ano, já estamos quase chegando à metade do ano, estamos no quinto mês, maio, e nós estamos meditando sobre as promessas de Deus. 2021, o ano de vivermos as promessas de Deus. E como eu sempre repito aqui, vou repetir mais uma vez, eu creio que Deus tem nos ensinado muito a respeito das promessas. Caminhos que nós devemos seguir para vivermos as promessas, coisas que nos impedem de receber ou de viver as promessas de Deus. Nós já temos 2 domingos aí falando sobre Abraão. O primeiro domingo que nós falamos acerca de Abraão, nós falamos a partir do capítulo 12, da promessa de Deus feita a Abraão, quando Deus ordena a Abraão que ele saia lá da casa do pai, do meio dos seus parentes, da sua terra, e vai para uma terra que Deus lhe mostraria. E aí nessa primeira meditação a respeito de Abraão, nós destacamos a fé e a obediência de Abraão. Abraão creu e Abraão obedeceu a orientação chamada de Deus. Depois nós vimos quando Deus conduz Abraão para que ele sacrifique Isaac. E aí ele vai lá sacrificar Isaac. E aí nós tivemos a oportunidade de meditar acerca de cortar vínculos, e voltando lá também, como Abraão precisava cortar vínculos. E ele sai da terra, sai do meio da parentela, sai de seus pais e ele corta vínculos. E hoje nós vamos ver aqui, a partir do capítulo 24, quando Abraão, já velho, ele conduz um servo dele para que vá buscar uma esposa para Isaac, seu filho. Deus havia feito a promessa a Abraão que Isaac seria a descendência dele, tudo aquilo que ele havia falado seguiria a partir de Isaac. E aí ele orienta um servo dele para que ele vá lá buscar uma esposa para Isaac. Esse é o nosso texto básico. E o título da nossa reflexão hoje é a importância da direção de Deus para o estabelecimento das suas promessas. A importância da direção de Deus para o estabelecimento das suas promessas. Amém? Vamos orar? Curva sua cabeça aí, feche seus olhos, para esse momento, para falar: Pai, nós queremos apresentar as nossas vidas a Ti, agora que vamos ter o privilégio e a oportunidade de meditar na Sua palavra, que o Senhor possa estar falando conosco, Senhor. Fala aos nossos corações, fala às nossas mentes, nos livra de toda dispersão nessa hora. Desde já te pedimos que o Senhor repreenda toda ação contrária, Senhor, à ministração, ao propósito do Senhor por meio da Sua palavra conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, Gênesis capítulo 24, nós vamos ler do verso 1 ao verso 26. A história é mais longa, mas nós vamos até ao verso 26 inicialmente. Diz assim, Gênesis 24, verso 1: Abraão era já velho de idade, bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoava. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: Põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá a minha terra buscar entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: E se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar teu filho de volta à terra da onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá.
O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai, de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você para que de lá traga uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com 10 camelos do Senhor, levando também do que seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito, e seja bondoso com seu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem, quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro, dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela. Tirou rapidamente dos ombros o cântaro e serviu. Depois lhe deu de beber. Tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor. Respondeu ela e acrescentou: temos bastante palha e forragem e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. Então, como nós podemos ver aqui, ele tinha uma missão, foi delegada uma missão a ele, por Abraão, para que ele fosse lá e trouxesse uma esposa para Isaque. E dentro da condição de direção, Deus já tinha dado uma direção para Abraão. Deus o havia tirado de um lugar e dado direção para que ele fosse para um outro lugar. E Deus falou com ele: eu te mostrarei, ou seja, eu te guiarei. Deus daria uma direção para Abraão. E então Abraão, ele já entendia e cria que Deus que tinha estabelecido a promessa, ele se encarregaria de conduzir a sua concretização. Deus fez uma promessa. Então, quando Abraão sai, ele cria que Deus conduziria a situação para a promessa se cumprir. Isso é fé. Ele foi para onde não, sem direção. Aí eu vou te mostrar para onde é, qual é o caminho. Hoje é fácil, até para os motoristas aí, o Rogério, sabe bem disso, que trabalha com Uber, que tem o GPS. Você coloca ali e ele te direciona, Então você não conhece o lugar, mas ele vai te direcionando. Por vezes ele dá o sentido errado. Já aconteceu isso comigo, essa semana mesmo aconteceu. A pessoa passou de 2 entradas que levariam para minha casa e já ia distanciando 2 vezes. Fizemos um percurso longo quando eu vinha da Alcântara para minha casa, porque ele poderia entrar para um outro lugar. Tivemos quase que no centro de Niterói, porque o GPS jogou para lá. E ele não conhecia, eu estou dizendo para ele, estou dando orientação a ele. Então isso pode acontecer. Então o GPS,
ele pode até errar, né? Ele pode enganar e te levar para um lugar mais longe. Mas GPS divino não, querido. Ele não te leva para o lugar errado, ele sabe exatamente o lugar certo, a direção certa. Então, por isso é importante nós buscarmos a direção de Deus para vivermos as promessas. E nós vamos ver isso aqui. Então, nós precisamos da direção de Deus. E lá no verso 7 desse texto, me chama a atenção, Abraão diz assim: o Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você. Né? Abraão coloca isso para o servo: ó, o Senhor enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher. E aí, olhando em Êxodo capítulo 13, vamos dar uma olhada, quando o povo sai lá do Egito, Deus conduz o povo a sair lá do Egito, a Moisés tirar aquele povo de lá, para a terra prometida, para sair daquela situação de escravidão. E a gente vê lá no capítulo 13, a partir do verso 17, achamos aí? Êxodo 13, a partir do 17, diz assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, pois disse: eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Então, o que a gente vê aqui, né? Deus, ele não deixou que eles fossem por um caminho, ele os conduziu para um outro caminho. 19: Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, leve então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote, acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor adiante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Deus ia adiante deles. Então Deus ia adiante desse povo e conduzia esse povo. E sabia que se eles passassem por um determinado caminho, eles iam se deparar com uma situação de guerra e eles poderiam voltar. Então Deus fez com que eles dessem a volta, passassem por um outro caminho, passassem a largo daquela situação, para que eles pudessem realmente seguir o caminho deles. Então Deus, ele dá a direção. Como Abraão falou para o servo aqui, ó, ele vai adiante, ele vai enviar o anjo para ir adiante de você, para te guiar. Quando nós olhamos lá para Mateus capítulo 2, a partir do verso 1 ao 12, nós vemos que quando do nascimento de Jesus, nós vemos em Lucas que os primeiros que chegaram lá após o nascimento de Jesus foram os pastores que estavam ali mais perto, mais próximo, mas depois chegam os magos vindos do Oriente. E aí nós podemos observar ali, a partir de que esses magos eles foram guiados até onde estava Jesus, a partir de uma estrela que os guiava. Então eles saem lá do Oriente, viram a sua estrela no Oriente, eles saem, aquele era o GPS, ó, é aqui. Eles vão seguindo, até eles estarem com Herodes, o rei Herodes, que ouve falar que eles falam, ó, é nascido rei, aquele que é nascido rei dos judeus, e Herodes se preocupa,
E Josafá rei, que outro rei é esse aí? Não pode ter dois reis. Aí projeta matar o menino. Ainda fala para eles: olha, vão lá, vê onde ele está, depois me dá o lugar que eu quero também lá adorar. Só que eles, avisados por Deus, eles não voltam mais pelo aquele caminho. Os GPS os colocam para um outro caminho. A direção de Deus. Então, como é importante a direção de Deus aí? Eles não sabiam, mas Deus os guiou até onde estava Jesus. Deus deu a direção. Isso é muito interessante. E aí, o servo aqui, ele realmente segue a direção. E a gente vê nesse texto como ele não age segundo a sua direção simplesmente. Primeiro, quando ele sai com uma orientação de Abraão. Abraão dá uma direção a ele, aonde ele teria que ir. Você vai lá na terra, não, aqui não pega daqui onde eu vivo. Você vai lá, né, no meio do meu povo, e pega uma esposa. Essa é a direção. Primeira orientação de Abraão. E Abraão ainda alerta para ele: olha, é lá que você tem que chegar. Agora fica tranquilo, porque Deus vai enviar o anjo adiante de você para te levar até lá. E depois, quando ele chega lá, ele pede a direção de Deus. Ele ora a Deus e pede a direção de Deus. Senhor, eu estou aqui diante da fonte. Eu não posso escolher qualquer um. Eu tenho uma missão. E essa missão tem uma importância muito grande para o meu Senhor, porque envolve a descendência dele, envolve uma promessa. Envolve promessa. E aí, vamos abrir um parênteses aqui. Muitas vezes, nós fazemos escolhas que envolvem coisas muito importantes para nós, sem pedir direção a Deus. Se eu escolho uma roupa, se eu escolho uma camisa, e por algum motivo ela não me agrade, eu tenho um prazo. Quando você compra, o vendedor te avisa: olha, você tem 7 dias para trocar. E eu posso chegar lá e trocar. E se eu não puder trocar, isso não vai me trazer um comprometimento muito grande, a não ser que aquela seja uma roupa especial para uma determinada situação. As mulheres sabem como funciona isso. Pô, tem um casamento, você vai? Vou. Diz que eu não vou não. Qual é a causa? Eu não tenho roupa. Rogério, eu não entendo. Tu sabe o armário que mais tem a roupa, mas não tem roupa. Então isso pode influenciar diretamente ou não. É importante? É. Agora, tem decisões, tem direção, que se você não tiver orientação de Deus, vai comprometer. E aqui ia comprometer. Aqui era sério. Tanto que ele expressa como uma missão. Eu tive êxito na minha missão. Aquilo era uma missão. E tem algo mais importante aqui. Abraão não delegou essa missão a alguém inexperiente, que ele não pudesse confiar. Ele delegou a quem já tinha responsabilidade de cuidar de todos os seus bens, uma pessoa de confiança. E mesmo aquele servo, sendo uma pessoa de extrema confiança, por cuidado, porque era uma coisa muito séria que comprometeria até a promessa, qual foi a atitude de Abraão? O que Abraão fez o servo fazer antes dele sair para a missão? Jurar. Vamos jurar aqui. Bota a mão aqui debaixo da minha coxa. Você vai jurar que você não vai trazer de outro lugar. E se ela não quiser vir? Aí você está desobrigado.
Então isso é prático para a gente entender que muitas vezes nós erramos quando não tomamos cuidado em coisas muito importantes que temos que atentar, que temos que ver a direção de Deus. Esse texto para mim é muito rico. Verso 15, a atitude dele. Ele ora aqui. Ele ora ao Senhor e pede direção e pede êxito. Senhor, me concede êxito aqui. E depois ele agradece a Deus, fala: Senhor, obrigado, porque eu pedi, o Senhor me deu direção. Às vezes nós, entendo o que eu vou colocar aqui, às vezes nós somos tidos por alguns como exagerados, no sentido de sermos muito precavidos, de tomar alguns passos, tomar algumas decisões, sem primeiro orar. Mas isso é fundamental para nós, até porque nós não somos ilha, nós não vivemos isolados no mundo. Cada ação minha repercute na sua vida e cada ação sua repercute na minha vida. Se ele não agisse correto, ele ia comprometer a vida de outras pessoas, especialmente a vida de Isaac. Então nós precisamos entender isso. Um passo em falso pode comprometer a vida dos outros. Um passo em falso, sem a direção, pode comprometer. Agora, é importante nós termos a direção de Deus. Você quer viver as promessas de Deus? Você quer viver as promessas de Deus? Então, viver as promessas de Deus passa pela via da direção de Deus, querido. E muitas vezes nós não vamos entender. Se eu vou governar o Egito, se o Senhor me deu sonhos que eu ia governar, falando de José, como é que o Senhor permite que eu vá para essa cova? Como é que o Senhor permite que depois de eu estar na casa do homem com tudo certo, o Senhor me leva, permite que eu vá para um cárcere? Mas tudo isso tem uma direção de Deus, mesmo que eu não entenda, querido. Se Deus está me direcionando, Deus sabe o que Ele está fazendo. É muito bom quando você tem a direção de Deus e quando você vê que você tinha que passar naquele lugar, naquela hora, naquele exato momento, e aquela pessoa que nem sabia que você ia passar ali, aí encontra com você, aí fala assim para você: poxa, eu estava pensando em você. E eu falei: eu estava lhe procurando porque eu precisava falar com você. E passei naquele momento exato onde a pessoa estava fazendo um trabalho naquele lugar. Mesmo que eu não tivesse entendimento, o que Deus fez? Ele me guiou para eu passar naquele lugar, naquele exato momento, porque eu tinha uma necessidade de um trabalho para fazer, precisava encontrar com a pessoa que é especialista, e ele está fazendo assim com a cabeça, porque ele está entendendo que eu estou falando com ele. E aí, eu querendo consertar a porta, querendo encontrar com ele, aí entro no mercado, eu vou comprar, quando eu viro ele. Eu falei: rapaz, Deus proporcionou que nós nos encontrássemos. Eu falei: era você que eu estou precisando fazer um trabalho lá. Aí passou, depois tinha que fazer um ajuste, eu falei: pô, preciso encontrar com ele. Aí passo numa loja, aí ele para, fala: você estava pensando em você. Eu falei: eu não ia passar por aqui, mas dei a volta, eu vou passar por aqui exatamente agora. Ele é testemunha disso. Direção de Deus, querido. Então Deus, Ele conduz e Deus nos dá a direção. Agora nós precisamos
buscar a direção de Deus, entender a direção de Deus e saber que é fundamental para nós vivermos as promessas dentro da direção de Deus. E às vezes nós não queremos nos submeter, às vezes erramos, porque vamos para outro lugar, e não no lugar para onde Deus nos direcionou. Então tudo que nós formos fazer, primeira lição que nós aprendemos hoje aqui, acho que é simples, mas fácil também de guardar: eu não posso fazer nada sem a direção de Deus, principalmente se envolve as coisas relacionadas diretamente a Deus, como era o caso aqui. Aqui envolvia uma promessa, que não era só para aquele povo, que não era só para Abraão, era para as nossas vidas, porque da descendência de Abraão, a partir de Isaac, viria o Messias, a partir da descendência de Davi, viria o Messias, que tinha uma bênção especial para todas as nações da terra, ou para todas as famílias da terra, e aí estamos nós. E aí nós podemos ver como uma ação errada sem direção de Deus compromete. Deus faz uma promessa a Abraão e uma promessa a Sara. O que Sara fez? Sara indevidamente pegou Agar e deu a Abraão. E aquela não era a direção, não era ele, não era a partir dela, era a partir de Sara. E aí muitas vezes a gente quer dar uma ajudinha a Deus porque pode achar que está demorando. Demora na nossa visão, na nossa concepção, mas Deus tem um tempo certo. É o Kairos de Deus, é o tempo de Deus, é o tempo certo de Deus. Você pode achar que está demorando, mas é tempo de Deus. E aí nós temos que esperar o tempo certo para que não possamos não tomar a direção errada. Isso aconteceu com Saul. Ele vai e oferece um sacrifício que ele não podia oferecer, e quando Samuel chega, pergunta: o que você fez? Ele falou: você estava demorando, o povo estava impaciente a dispersar, eu ofereci. Essa não era a direção, essa não era a orientação. Vamos dar uma olhada lá em Josué capítulo 9. Nós falamos até aqui na direção de Deus, seguir a direção de Deus. Agora vamos ver aqui de forma breve quando a gente pode fazer sem consultar a direção de Deus. Aqui nesse contexto, Josué já conduzindo o povo para conquistar a terra, já havia conquistado 2 cidades, uma cidade grande fortificada chamada Jericó, uma cidade pequena chamada Aia. E aí essa notícia já havia corrido para o povo ao redor, a promessa que Deus tinha feito a Moisés e aquilo que já estava acontecendo. E aí um povo vizinho lá, diz assim: e souberam disso todos os reis que viviam ao oeste do Jordão, nas montanhas de Sepelá e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Eram os reis dos Hetitas, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Ferizeus, dos Heveus, dos Jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil, enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos, gastos e vasilhas de couro velhas, rachados e remendados. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós, como podemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué.
Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do seu Senhor, o seu Deus, pois ouvimos falar dele, de tudo que ele fez no Egito, e de tudo que fez aos 2 reis dos amorreus a leste do Jordão, a Seom e ao rei Esbom, e o rei Og e o rei Bazã, e reinava em Astarote. Os nossos líderes, todos os habitantes da nossa terra, nos disseram: juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com ele e digam-nos: somos seus servos, façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá, mas vejo como agora está seco e esmigalhado. Essas vasilhas de couro que enchíamos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas, e as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade confirmaram com juramento. 3 dias depois de fazerem o acordo com os gibeonitas, e os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles, por isso partiram de viagem, e 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus, que eram Gibeon, Quefira, Beriote, Criate e Jearim. Mas não atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que lhe responderam: fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Todavia, nós os trataremos assim, vamos deixá-lo viver, para que não caiam sobre nós a ira divina por quebrarmos o juramento que lhe fizemos. E acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Ou seja, a ordem era para destruir tudo aquele povo. Aquele povo, como diz aqui no Mardil, de uma forma ardilosa, vai lá, apresenta roupa rasgada, pão mofado, uma coisa: não, estamos vindo de longe, queremos fazer uma aliança para sobreviver. E aí, eles não consultaram o Senhor. Josué toma a direção sem consultar o Senhor. O que isso causou? A permanência de um povo estrangeiro no meio deles. Mesmo que sobre maldição, sobre um serviço pesado, cortar lenha e carregar água. Cortar lenha e carregar água. Obrigado. Cortar lenha e carregar água. Mas eles ficariam ali. Estariam com ele. É consequência. Então, quando nós tomamos uma direção, tomamos uma ação, agimos de maneira sem consultar a Deus, tem consequências. E essas consequências, elas podem permanecer por muito tempo. Se você ler nesse texto aqui, vai nos mostrar que o autor diz assim: isso, eles permaneceram com eles até o dia de hoje. Então isso é sério. Quando nós tomamos posição, direção, sem consultar a Deus. Aí depois, ou culpamos a Deus, ou pedimos a Deus para consertar. Pô, Deus, dá um jeito aí. Eu errei, mas o Senhor conserta aí. Mas Deus, como é misericordioso, né? Ele poderia falar assim: ué, não foi você que fez a besteira? Como na linguagem popular do mundo, dá seu jeito. Se vira. É assim? Mas Deus, como é misericordioso, Ele não faz isso. Deus conserta as besteiras que a gente faz.
mas as consequências, e muitas vezes, elas permanecem. Com Davi aconteceu assim. Chegou no exato momento, ele pagou um preço alto. Então toma cuidado com as alianças que você pode fazer sem consultar a Deus, porque isso pode trazer consequências terríveis. Poxa, mas ele tem 1,90 m, os olhos verdes, um cabelo lindo, a carruagem dele é maravilhosa, é um príncipe. Bom, esse príncipe, Sueli, pode dar 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, 11h30, tia Deia, 11h35, 11h40, 11h55, né? Ou 23h55, porque é à noite. Quando chega 24 que bate lá, a carruagem vira abóbora, e o príncipe vira sapo. Então toma cuidado, porque a carruagem pode virar abóbora e seu príncipe pode virar sapo. Misericórdia, irmão. Isso por parte das meninas. Agora, Jorge, vamos lá por parte dos meninos. Ela é uma princesa. Que gata. Exuberante. Que gata. Olha o cabelo dela. Perfume. Paris perde. Olha o perfume. Olha o andar. Como diz a garotada do funk aí, essa eu não posso deixar de falar. Ela não anda, ela desfila. Ela não anda, ela desfila. É top model, um negócio assim, capa de revista, né? Da tia, né? E aí eu tenho uma sobrinha que ela, quando a gente comentava a esse respeito, assim, ela falava assim para mim: tia Renata, não, essa é Hanna. Hanna falava assim: tia Renata, como é que ela falava? Era o quê? Photoshop. Photoshop, você olha lá, vai ver na real. Tem até quem gosta de ver essas artistas famosas quando posta sem maquiagem, sem a produção, né? Sem aquele cílio que dá de 3 metros, né? Que parece uma marquise, né? Toda lá produzida. Tira aquilo tudo, filho, né? Que gata. Ela não anda, né, Francisco? Ela desfila. E o perfume? Só que aí vamos de novo para o nosso horário. 8 horas, 9 horas, 10 horas. O tempo está passando. Que princesa. E o tempo está passando. Vamos direto lá. 11h50, 23h55, né? Quando dá 24 lá, sabe o que acontece? O que ela vira? O que ela vira? Aí não tem carruagem que vira abóbora e o príncipe não vira sapo. Aí você vê aquele caldeirão. É a bruxa. Aí depois, quando casa, aí não é mais princesa. Aí no auge da discussão, fala assim: sua bruxa.
né? Pois isso aqui seria bom para casar, né? Mas tudo bem. Mas serve para todos nós. Então é isso. Quando nós tomamos uma direção sem consultarmos a Deus, podemos cair nessas armadilhas, como Josué caiu. Josué caiu numa armadilha, querido. Aquilo era uma armadilha. Eles eram ali do lado, mas rasgaram tudo, rasga, passa tudo aí, suja tudo. E isso é comum, querido. Infelizmente, quando a gente anda na rua, isso é comum, como as pessoas nos enganam, as pessoas choram, representam para te enganar, e você cai pelo coração, você, poxa, na dúvida eu vou abençoar. Aí depois ele se acerta com Deus. Amém, mas a gente não vai deixar de abençoar. Mas como as pessoas usam? Para nos enganar. E a gente pode cair numa armadilha dessa. Então o que aprendemos até aqui? Precisamos seguir a direção e orientação de Deus, como o servo de Abraão fez aqui. Segundo, temos que ter cuidado para não fazer sem a direção, sem consultar a Deus. Então, primeiro, precisamos seguir a direção de Deus. Segundo, precisamos consultar a Deus para a direção certa. E o terceiro, que eu acho pior, dentro desse contexto, é ter a direção de Deus, ter a orientação de Deus e seguir um caminho contrário àquele que Ele te deu a direção. Isso é possível? Sim. Se nós olharmos para a Bíblia, está assim. Vou dar o exemplo mais claro, mais conhecido. Vocês sabem de alguém que Deus falou assim, ó: você vai para uma cidade, você vai pregar arrependimento para aquele povo. Ele foi para lá? Não. Quem é essa pessoa? Quem é esse personagem? Jonas. Deus falou: Jonas, vai para Nínive. A direção que eu quero que você vá é Nínive. É lá que você vai pregar. Depois a gente vai ver na história, tinha 120 mil almas lá e as pessoas são salvas. Depois eles se perderam na sequência da história. Mas Deus dá uma direção, ó, vai para Nínive. Estava claro, querido. Estava claro. Ó, é Nínive. E o que que ele fez? Ele foi para o porto, comprou uma passagem para um outro lugar. Ele foi para Tarsus, querido. Sentido contrário à direção de Deus. E o que aconteceu aí com ele? Ele foi para lá, estava naquela embarcação, se levanta lá uma tempestade lá, o mar, né, revolto, e aqueles homens desesperados. Lá tinham diversas crenças e a Bíblia diz que cada um começa a consultar o seu Deus. Pô, qual é o seu Deus, cara? Será que, pô, é a revolta do seu Deus? Não, não é. Não. Por fim sobrou ele, que estava dormindo lá, escondidinho. Chamaram ele e falaram: e aí, rapaz, quem é você, de onde você veio, qual é a sua fé? Aí ele falou: não, o negócio é comigo mesmo, irmão. É eu que estou fugindo mesmo, ele mandou ir para um lugar, eu estou indo para outro. Mas a gente resolve isso aqui, é fácil. Me joga aí no mar aí, que o mar vai se acalmar. E a Bíblia diz que eles não fizeram isso de imediato. Por temor a Deus, eles continuaram a remar, começaram a remar mais forte, com o objetivo de sair daquela tempestade, daquela condição adversa que eles estavam. Só que a coisa só aumentava. E aí o que aconteceu com Jonas? No ventre do peixe. Então, quando eu tomo uma posição contrária à direção que Deus me deu, tem consequências, querido, e consequências trágicas. E aí você pode seguir um caminho contrário a que Deus te deu a direção, se desgastar, gastar seu dinheiro comprando uma passagem, ir para onde Deus não quer, e depois você ser obrigado a fazer o quê? O caminho de volta. Imagina você fazendo o caminho de volta.
E parafraseando, se nós estivéssemos falando aqui diretamente para adolescentes, do jeito que eles gostam, né? E aí, seu cabeção, viu? Agora volta. Volta, seu cabeção, volta. Só que tem consequências, querido. Se você fazer sem a direção de Deus, sem consultar Deus, como Josué trouxe consequências, quando você vai no sentido contrário àquilo que Deus mandou você fazer, aonde Ele mandou você ir, tem consequências piores. Mas será que eu indevidamente tenho agido contrário à vontade de Deus? Deus falou comigo de uma forma, será que eu estou indo para outro lugar? Ah, mas aquele lugar não é bom. Filho, mas é ali que Deus te direcionou. Aquele lugar, ele pode não ser bom segundo a minha concepção, segundo a concepção humana, mas a ótica de Deus, a visão de Deus é totalmente diferente da minha. Até porque Ele é onisciente, Ele conhece tudo, eu não conheço nada. E Ele sabe, querido. Abraão vira para Ló e fala assim, ó, a terra está aí, não dá para a gente ficar junto não, porque a terra não suporta, tem muito gado aí, não dá. Escolhe um lugar. Aí ele olhou, falou, poxa, bonito. E aí ele foi para lá, Sodoma e Gomorra. Então, existe situações que aos olhos, inicialmente, parecem bom, mas não é, querido. Provérbios capítulo 14, verso 12 diz assim, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte, caminho de morte, querido. Há caminhos que para nós, direções que para nós parecem perfeitos, mas são caminhos de morte, querido. Então reveja o seu caminho, reveja a sua trajetória. Deixa Deus te direcionar. Como gosto de dizer a alguns irmãos, deixa Deus ser Deus. Amém? Então nós estamos falando de promessa. 2021, vivendo as promessas de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Você quer viver a promessa de Deus? Você quer viver as promessas de Deus? O que nós aprendemos aqui hoje? Que nós vamos levar como lição para casa. Primeiro, não dá para viver as promessas sem a direção correta de Deus. Está aqui, o servo aprendeu isso e Abraão sabia disso. Porque Deus o chamou. Ó, vai para uma terra que eu te mostrarei. A direção para a sua vida é minha. A direção é minha. Eu te dirijo. Aprendemos isso nessa manhã. Segundo, não vamos para qualquer lugar fazer qualquer coisa sem antes consultar a Deus. Segunda lição que aprendemos nessa manhã. Terceira lição, não vamos no sentido contrário da onde Deus falou para nós irmos. Se o sentido é para lá que eu vou. Querido, não resista a Deus. Você pode resistir a Deus e não ir de encontro ao lugar que Deus escolheu. Senhor, mas, poxa, naquele lugar, eu não vejo nada de bom naquele lugar. Querido, mas se Deus te direcionou, amém. Amém? Isso em todas as áreas das nossas vidas. Seja no nosso relacionamento, seja na nossa questão financeira, seja na nossa questão de trabalho. Nós temos que nos colocar debaixo da soberania de Deus e deixar Deus nos colocar. Senhor, pescamos a noite toda, não veio nada na rede. Nada.
Pô, Pedro, nada, mas você conhece de pescaria? Senhor, sou exímio pescador, mas não veio nada. Pedro, faz o seguinte, vou te indicar, vou te direcionar para o lugar certo. Tá assim de peixe, filho. Ó, é ali. Vai. Senhor, não pegamos nada, mas como é o Senhor que está direcionando, eu vou. Poxa, mas eu olhei aqui de fora, olhei lá, a mangueira parece que só tinha folha. Ó, Deus falou para ir lá. Pô, mas só tinha folha. Não, eu não vou não, vai você, tá? E depois que você volta com 2 bolsas. Pô, mas tinha muita manga lá. Você não quis ir. Querido, Deus é capaz de botar peixe onde não tem peixe. Deus é capaz de botar manga onde não tem manga. Deus é capaz de fazer lugar árido ser próspero e fértil. Se for do propósito dele, se for da direção dele, ele faz. Amém? Vamos nos colocar de pé.